oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal, vou me autodescrever. Hoje visto blusa laranja, calça preta, tenho estatura baixa, estou em pé nos estúdios Educa Recife, tenho cor parda, uso óculos e, como sempre falo para vocês, não estou sozinha, eu tenho o privilégio de ter Mel como nossa intérprete, não é? Tornando a nossa aula muito mais acessível. E tenho também no chat, daqui a pouco ela dá o seu alô, a professora Camille Borba. O tema da nossa aula de hoje é contos populares, não é? Então estamos vendo exposição oral, como começou todo esse movimento da oralidade, não é? Então a oralidade, ela está presente em todas as narrativas. Professora Camille, dá o seu alô aí. Olá, lindezas, tudo bem? Bem-vindos a mais uma maravilhosa aula de quê? Da melhor matéria do mundo, que é a língua portuguesa, né? Como todos sabemos. Eu também vou me autodescrever para a gente pensar um pouco sobre acessibilidade, né? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados, na altura dos ombros, pretos, olhos pretos, uso um óculos arredondado, tá? E hoje eu estou com a blusa azul, sentada em frente ao computador, esperando o quê? Vocês aqui no chat. Já dei um bom dia, estou esperando vocês. Então se conectem, conversem aqui comigo pra gente fazer o quê? Tirar dúvidas, comentar da aula, né? Isso, professora Adriana. Isso mesmo, Camille. Então, pessoal, nós temos três formas de estarmos conectados com esse conteúdo. Uma é pelo aplicativo Educa Recife, não é? Você tem acesso à professora Camille e também com a professora Adriana, não é? Então, conversa aí. Se você não tem essa possibilidade de entrar na aula neste momento, você tem o canal de YouTube, onde você pode assistir a aula no horário que você quiser, não é? Nos finais de semana. E aí você pode deixar também o seu comentário lá na aula, não é? Do canal de YouTube. E também você pode assistir pela TV, agora ao vivo, quando a aula está sendo transmitida. Tá bom? Então é isso aí. Eu gostaria de dar mais um recado, não é? Assim, dizem, né? Se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia, mas esse vai de graça, tá bom? Então, organize o seu espaço, o seu material escolar antes de começar a estudar, porque quando estamos estudando, estamos adquirindo, eu falo, gosto de mudar essa palavra, conhecimento, eu vou colocar aqui outra palavra, riquezas, e é uma riqueza que é só nossa, não é? Então, você não pode desperdiçar esse momento. Gostaria de contar com a colaboração, né, dos responsáveis para apoiar, não é? Suportar. Às vezes usamos a palavra suportar para com um sentido totalmente errado, não é? Dizemos assim: "Ah, eu não suporto essa pessoa", mas suportar mesmo é dar suporte, é dar possibilidade, não é? As condições necessárias para que o outro esteja bem, não é? Confortável nesse momento. E aí eu coloco essa palavra agora, não é? Nós contamos com essa colaboração dos pais responsáveis, tios, tias, avós, né? Para apoiar, dar esse suporte para os nossos adolescentes, não é? Pré-adolescentes que estão aí, não é? Seguindo uma jornada de estudo, um momento que é de aprendizado, às vezes é um momento também de desconstrução e depois reconstrução, não é? E nesse processo eles passam, todos passam, não é? O adulto também passa por esse processo, seja na caminhada, na jornada estudantil, ou seja na jornada da vida, momentos de ânimo, não é? De total gás, né? Força e momentos de desânimos. E é nesses momentos, seja no momento que está com todo o gás, toda a força, toda a motivação, ou no momento que está desmotivado ou desmotivada,
que precisamos estar ali presente. Então, é muito importante a família presente, a escola presente na vida do adolescente, da criança, do adulto. Faz toda a diferença. E somos parceiros, parceiras nessa missão, não é? Porque eu falo que é uma missão, não é? Ser educador, ser pai, mãe é uma missão que não termina, não é? Seja você fazer papel de pai, mãe, porque às vezes não é filho biológico, filha biológica, mas é filhos, filhas do coração. Então, essa missão é para sempre, não é mesmo, professora Camille? Com certeza, professora E isso Adriana. é muito importante. Então, vamos acolher com carinho, não é? Essa aula, estudantes do 8º ano, e vamos acolher a nossa missão de continuar, não é, incentivando, cuidando, suportando, que é dando suporte, não é, para esses estudantes. Então, pessoal, os contos populares, não é, são narrativas de tradição oral que registram costumes, ideias e julgamentos de um povo ou de uma determinada cultura. Então, no início de tudo, os contos populares, eles serviram, não é? Os contos populares, os cordéis, eles serviram para alfabetizar o povo que não tinha acesso, não é, à escola. Sabemos que no início, né, lá no século XVI, por aí, tivemos aquele momento onde nem todos tinham acesso à escola. E quem tinha acesso à escola era quem tinha condições. E aí muitos trovadores, contadores de histórias, eles saíam pelas ruas, não é, tocando e juntavam o povo, fazia aquela roda e eles contavam história. E era através dessas histórias contadas, desses contos, dessas músicas, desses cordéis, que muitas pessoas iam tendo acesso à literatura, iam sendo, de certa forma, alfabetizadas, e aí esses contos populares, eles eram e são tão importantes que eles continuam sendo, não é, uma narrativa oral, escrita também, mas ela quando é oralizada, não é, contada, ela tem sua beleza, seu encanto e a sua utilidade, não é? Na nossa formação. Então, são hábitos que eles, com o longo do tempo, parece que foi se esvaindo, não é? Mas é necessário, não é, pensar na oralidade que começa através dos contos populares, das fábulas, não é? E é interessante porque são histórias que sempre têm uma moral. E aí nós vamos ver dentro, não é, desta aula essa importância. Então, cada povo, não é, manifesta seus costumes, suas crenças, seus valores por diversos meios. Sim. Ah, pode, Falar tem um tudo. fato, uma curiosidade. Vocês sabiam que nas sociedades árabes, que algumas sociedades, né, descobrissem a escrita, porque a escrita ela fixa a memória, né? Sim. Se a gente tem uma história, a gente escreve, ela está lá guardada. Mas e como é que a gente faz para contar a história de um povo se a gente não tem? Se a gente não... Sim, minha gente. Então, como eu estava falando, daqui a pouco a professora Camille volta aí falar com vocês. Então, falei que cada povo manifesta seus costumes. Professora Camille vai falar sobre isso também. Como é que a gente registra isso? A gente tinha a figura dos homens memória. Que eram figuras que decoravam a história, a gênese de seu povo e ficavam passando oralmente. E aí, importante lembrar que um homem memória, assim como os outros homens, eram mortais. E aí, a gente percebe que as histórias contadas pelos homens memória, elas não eram exatamente a mesma, tal e qual. Não é como se eles tivessem decorado um texto escrito e estivessem repetindo. Não, eles estavam contando de memória. Aí, então, mesmo que não fosse igual, palavra por palavra, o que importava era o centro da história. Era a moral, eram aquelas partes que não mudavam, porque eram as partes essenciais do texto.
O que mudava era a parte que cabia à criatividade do homem Sim. em memória. Então, assim, os contos populares, como são orais, e a gente vai ver, há várias versões do mesmo conto, não é isso, professora? Verdade, professora Camille. E o interessante, pessoal, é que essas contações de história vai gerando em nós, não é, uma memória afetiva. E pensa aí, oitavo ano, como é que você lembra de algumas histórias, algumas narrativas contadas por sua professora, alguém da sua família? Como é gostoso lembrar desses momentos. Então, isso é muito importante porque fica aí no campo da memória afetiva e não esquecemos disso, tá? Agora, aquilo que não fica no campo da memória afetiva, não é? Vai embora, esquecemos rapidinho. Por isso que eu falo com vocês, acolham com carinho, não é? O que vocês estarão recebendo nesta aula de hoje, porque isso é muito importante. Então, as danças, as músicas, né, são manifestações culturais, não é? De um povo, de uma comunidade. Então, aqui essas danças para a gente, não é? Algumas delas representam muito, não é? A quadrilha, não é? A dança, não é? O coco de roda. E lá no sul tem outras danças, no sertão é vivenciado o cordel. E aí nós temos também as nossas danças, não é? Afro, não é? Que vem de descendência africana. E aí nós precisamos apreciar e também conhecer, não é? Cada uma delas, cada manifestação cultural, não é? Ou a manifestação cultural de cada povo, porque é importante conhecermos, respeitar, não é? Cada manifestação cultural. Com isso, nós estaremos também, não é? Exercendo, não é? Um papel muito importante, não é? Que é de cidadãos, cidadãs, que conhece, não é? A cultura do outro e valoriza, porque isso é importante. Então, festas típicas, artesanatos, não é? Também, toda essa manifestação tem toda uma história, não é? Que parece que é um misto, não é? De acontecimentos. Cada comunidade, às vezes em torno de um artesanato, tem uma história contada ali pelos ancestrais desse povo, dessa comunidade. E é importante conhecer. Professora Adriana, até nos temas, né? Sim. Os temas retratados, as imagens. Geralmente a gente tem essa cultura assim diluída Sim. nas festas. Por exemplo, se a gente pensar de onde veio a quadrilha, o casamento Isso. caipira, as comidas, quando a gente vê o artesanato de mestre Vitalino, por exemplo, Sim. ali você tem muito da história da região, da história do povo, não é isso? E aí é interessante, professora Camille, porque aqui estamos apenas fomentando, não é? A imaginação de vocês. Agora, imagine aí, você lê sobre a história do mestre Vitalino e você ouvir, ser envolvido por toda essa história contada. É maravilhoso. Então, vamos pensar nisso. Então, nas formas de falar, né, gestos, narrativas populares. Os contadores de história de quem essas narrativas foram ouvidas são agricultores, cozinheiras, estudantes, jardineiros com idade entre 12 e 75 anos. Então, percebemos que qualquer pessoa, não é? E aí eu quero estender, não só 12, porque às vezes uma criança com menos idade, ela também pode sim ser uma contadora de história. Então, conte história, leia história, conte história, vivencie histórias de diferentes gêneros. Eles apresentam, não é? Um Brasil cheio de mistérios e curiosidades. Ao registrar por escrito essas histórias, não é? Tem um autor aqui, Câmara Cascudo, preocupou-se em não modificar a linguagem utilizada pelos contadores, de forma que mantivesse a originalidade e a tradição oral do conto.
É comum haver contos populares semelhantes em locais distantes. Câmara Cascudo mencionava vários casos no livro Contos Tradicionais do Brasil, como o conto O Marido da Mãe d'Água, do Rio Grande do Norte, que tem versões africanas e europeias. Então, vocês percebem aí que um conto tem 3 versões. E vários contos, não é? Também tem mais de uma versão. Então, isso demonstra que os contos tradicionais, mesmo tendo características locais, abordam questões universais de grande interesse coletivo, como amor, vida, morte, astúcia, esperteza, entre outras. Uma das características frequentes nos contos populares é a presença de seres com poderes sobrenaturais, palavras mágicas, feitiços, encantos e crendices. E aí, quando pensamos nisso, eu tenho certeza, não sei se vocês tiveram esse privilégio de ouvir esses contos, essas lendas, não é, populares, onde traz para a gente, né, aquele certo mistério, aquele medo, não é? E é tão gostoso ouvir, não é, a contação de um conto, a contação, não é, de uma lenda, não é, popular. Então, eu sou muito apaixonada por isso. E aí eu gosto de lembrar disso, porque isso está lá no campo da memória afetiva da gente, não é? Então, não vamos deixar isso morrer, vamos contar, vamos vivenciar isso, não é? Pesquisar, conhecer, porque faz bem para a gente. Exatamente, professora. Eu lembro muito que a minha avó me contava muitas Sim. histórias, assim. Inclusive, em uma aula da professora Viviane, ela leu um conto que eu ouvia criança. Sim. E que eu nem sabia que tinha realmente registro escrito disso. E isso é bem porque legal, não é, transporta professora? a gente para a infância, né? Transporta Sim. a gente para o afeto. É importante. E é diferente quando estamos falando de algo que tem uma memória afetiva, não é, para a gente. Então, os contos populares são textos que têm relação com a memória e com a cultura de uma comunidade. E aqui nós sabemos que no nosso país, não é, o Brasil, nós temos várias culturas. E aí nós temos cultura indígena, nós temos, não é, a cultura do sul, não é? Nós temos a nossa cultura nordestina, nós temos também cultura japonesa, não é? Nós temos várias nações, não é? Aqui, não é? Inserida na nossa nação brasileira. E aí é interessante a gente perceber, conhecer, não é? As manifestações culturais, os contos também, que são contos de outras nações, não é? Como o conto da Mãe d'Água do Rio Grande do Norte, não é? É o mesmo conto que é contado na Europa, na África. Então é interessante, minha gente, é conhecimento, não é? Conhecimento sobre narrativas orais que estão espalhadas, não é, por todo o nosso Brasil e também por outras nações. Essas narrativas são, em geral, contadas oralmente em situações informais, em uma reunião, em reuniões familiares, né? E em uma reunião de familiares e amigos. Muitos contos populares procuram transmitir um ensinamento por meio da história que é narrada. No início, os contos populares eram transmitidos de geração em geração por meio da oralidade, como falei para vocês. Então, no início, esses contos foram sendo passados, não é? Por meio da oralidade, eram apenas contados, só que depois eles começaram a ser escritos, como a professora Camille, não é? Falou aqui que ela ouviu um conto de sua avó e depois ela se surpreendeu quando viu que ele tinha sido escrito, não é? E isso é muito importante. Então,
Com o tempo, estudiosos e pesquisadores passaram a divulgar esses contos orais, utilizando outros tipos de registro, não é? O escrito, além da oralidade, como já falamos. Agora nós vamos ouvir as histórias sobre um personagem que se destaca nos contos populares. Existem várias versões e adaptações dos casos contados, dos causos, não é? Contados desse personagem que conquistou o mundo pelas suas peripécias e aventuras. Vamos ler esse conto popular. Então, malandro, sábio e sedutor, Pedro Malazarte é um personagem famoso nos contos populares brasileiros. Então, é Aikido, não é? É o título aí do conto popular sobre Pedro Malazarte. Cansado de andar, Pedro Malazarte chegou a uma grande cidade. Já haviam se passado 2 dias desde que se banqueteara com os cegos e seu estômago dava horas. Para piorar ainda mais a situação, estava com uma dor de dentes que mal podia suportar. Coitado do Pedro. Mas não tinha dinheiro nem para pagar o dentista, que naquele tempo era o barbeiro, nem para comer. Gastara as últimas moedas no caminho, comprando um burrico para uma pobre velha que também ia para a cidade, mas mal podia andar. Ia mergulhando em tristes pensamentos, quando passou na porta de uma padaria. Acabava de sair uma fornada e o cheiro do pão enchia o ar. Pedro Malazarte olhou para dentro e viu toda a espécie de pães e bolo. Que imagem, hein? Ficou com água na boca. O dono da padaria estava na porta com seu avental branco e parecia ter um rei na barriga. Em tom de mofa, vendo a cara de Pedro Malazarte, perguntou-lhe: quantos pães e doces seriam necessários para matar a sua fome, hein? Nosso herói respondeu sem hesitar: puxa, aposto que comeria uns 100. Amigo padeiro, já deve ter percebido que não tenho comigo um só tostão. Pedro estava sem dinheiro, tinha comprado burrico antes. Mas, para lhe mostrar que sou mesmo capaz de fazer o que estou dizendo, pode mandar me arrancar um dente de 4 raízes, se não comer 100 pães e 100 doces. Disposto, né? Arrancar dente sempre foi coisa que dava medo. Divertido com a aposta, o dono da padaria mandou Pedro Malazarte entrar e serviu-lhe os mais finos produtos de seu estabelecimento. Pãezinhos de queijo e broas, bolos, doces, marias moles e tudo mais, né? Nosso herói estava mesmo com uma fome de lobo e conseguiu comer sem maior esforço uns 4 pães, 2 ou 3 broas, algumas roscas e 4 ou 5 doces. Dando-lhe por satisfeito, virou-se para o padeiro. Não é que eu não consigo nem olhar mais para os pães e doces? Prontamente, o outro o agarrou pelo braço e levou ao barbeiro. Amigo barbeiro, trate de arrancar por minha conta um dente de 4 raízes desse malandro. Pois é, Pedro não cumpriu o acordo, não comeu os 100 pães e 100 doces, não é, pessoal? Então, esse conto, ele é conhecido, né, como um dos contos mais populares. Então, hora de praticar aí, não é, a atividade. E aí eu gostaria de deixar essa atividade para vocês. Pesquise um conto, organize uma roda de conversa,
Conte e discuta cada parte do conto com seus amigos, familiares e também com a sua professora, tá bom? Então, oralidade é isso. A gente pesquisa, a gente conversa, a gente conta. Professora Camila, a nossa hora, assim, já está Mas indo já embora, não é? acabou. É uma pena, né, gente? Quando a gente fala de coisa legal, as horas passam rapidamente, né? Verdade. Como vocês sabem, eu fiquei aqui no chat esperando, provocando vocês, ninguém respondeu. Então, gente, vamos entrar no chat, de verdade. É uma ferramenta Sim. importante pra gente, tá certo? Dito isso, um beijo e até a próxima. Pois é, pessoal, nós estamos aqui, não é? Sempre apostos para contribuir com esse crescimento de vocês. E como a nossa aula foi sobre a oralidade, e aí reforçamos a importância do ler, não é? Mas também do estar pensando, não é? Interpretando o que você escuta, não é? Pesquisando sobre diferentes gêneros, porque essa pesquisa ela acaba lhe beneficiando no seu dia a dia, tá bom? Então fica aqui o nosso abraço, meu agradecimento à Mel, que esteve aqui tornando a nossa aula mais acessível, e também a equipe de produção, Cleitinho e Jonas, que deixa tudo maravilhoso para essa aula acontecer. Até mais, pessoal!